Bom, senhores, vieram-me conclusos para julgamento de referendo da diretoria os autos relativos à proposta de edição do ato normativo na forma de resolução com o intuito de padronização das regras para aferição, fiscalização e apresentação dos resultados dos indicadores de qualidade de serviço IQS, do plano de qualidade de serviço PQS, do relatório de qualidade de serviço RQS, pelas concessionárias de serviço público de infraestrutura aeroportuária para análise. Segundo relatado na nota técnica 08 da SRA, que instrui o processo em epígrafe, a audiência pública 3 resultou em 151 contribuições ao desenho da minuta de resolução e referência, que ensejou uma nova etapa de reflexão e análise por parte da área técnica, culminando numa revisão da minuta original, com alteração de parte das disposições anteriores e inserção de novos dispositivos. Após o encerramento do período de contribuições da audiência pública 3, em 30 de maio de 2015, a Gerência de Qualidade de Serviços da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos deu início aos trabalhos de análise, avaliação e resposta às referidas contribuições. Durante o desempenho dos trabalhos da equipe da GQS, verificou-se a necessidade de revisar alguns dispositivos e de ampliar o escopo da referida norma, trazendo para essas disposições relacionadas à forma, prazo e outros. Por exemplo, inserções de dispositivos acerca do conteúdo mínimo a ser observado quando a apresentação dos relatórios de auditoria, ou ainda a inserção das disposições transitórias em função das diferentes fases em que os contratos de concessão de aeroportos se encontram, bem como o advento de novos contratos, entre outros. Destaque-se que o trabalho de revisão da presente minuta de resolução teve ainda como base a expertise adquirida ao longo de 32 meses de aferição, monitoramento, fiscalização e análise dos IQS, bem como análise, avaliação e acompanhamento dos PQS e seus respectivos relatórios de qualidade de serviço. Essa bagagem, conforme destacado em nota técnica, juntamente com os apontamentos correntes da audiência pública 03, foram os insumos necessários a uma reflexão mais ampla da minuta anteriormente proposta, que ensejou essa revisão e complementação. A presente minuta foi submetida à Procuradoria da Agência, que fez considerações somente acerca dos aspectos formais da proposta do rito verificado até o momento, uma vez que a proposta de encaminhamento sugerida pela SRA é de abertura de novo período de consulta, não se tratando de versão final a ser deliberada por nós. Finalmente, foi encaminhada ainda a justificativa para a urgência e relevância da análise e decisão a de referendo da diretoria da minuta pelo diretor-presidente. Trata o presente, então, de proposta da abertura da consulta pública que aqui citei. De acordo com a minuta apresentada, a resolução divide-se em 6 capítulos relativos à padronização das regras para aferição, fiscalização e apresentação dos IQS, PQS e do RQS pelas concessionárias de serviço público de infraestrutura aeroportuária. O primeiro capítulo trata das disposições gerais acerca da proposta de normativa e seus dispositivos. O segundo aborda os aspectos relacionados à aferição de IQS, esclarecimentos complementares acerca das matérias e o fluxo de informação inerente, sendo dividido em 2 sessões. A primeira acerca dos IQS não relacionados à pesquisa de satisfação dos passageiros e a segunda a seção dos IQS relacionados à PSP, as pesquisas de satisfação. O terceiro capítulo trata das informações necessárias ao PQS, ao fluxo e período de vigência desse plano. O quarto traz a padronização em relação às informações mínimas que devem ser apresentadas nos relatórios de auditoria de aferição de IQS e os períodos de apresentação. O quinto replica as disposições contratuais de forma consolidada acerca das infrações decorrentes, da não observação dos dispositivos da proposta de resolução e, por último, o sexto apresenta as disposições transitórias, considerando o advento de novos contratos de concessão, bem como as diferentes fases em que os contratos vigentes se encontram. A nova estruturação de capítulos objetivou a melhor distribuição de temas, de forma a facilitar a leitura e a compreensão da minuta da resolução. Outra alteração dessa revisão foi o estabelecimento dos detalhamentos acerca da periodicidade para a apresentação dos dados e informações, das regras e diretrizes metodológicas, da regulamentação da análise dos IQS, PQS e RQS e relatórios de auditoria, da definição das informações mínimas e da explicitação dos prazos a serem observados. Todos esses ajustes estão em consonância com as já vigentes disposições dos contratos de concessão. Destaca-se que tais detalhamentos dos dados e informações já constavam de portarias conjuntas de, então, Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercados e da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, relativas a regras e diretrizes metodológicas estabelecidas para o ano de 2013, 14 e 15, sendo em sua maior parte matéria já conhecida por parte dos aeroportos concedidos. Outro ponto relevante e inovador dessa versão revisada da norma é o estabelecimento de regulamentação do IQS referente à capacidade de pista, previsto somente nos contratos de concessão de Galeão e Confins, com estabelecimento da métrica desse e de seus níveis de serviço esperados, conforme consta no capítulo 2 da minuta de resolução e dos anexos 1 e 2 dessa minuta de resolução.
Foi também detalhado de forma objetiva o conteúdo mínimo esperado para os relatórios de auditoria referentes à aferição dos IQS, forma de apresentação, periodicidade e regras para análise desses documentos pela ANAC, conforme consta no capítulo 4º da auditoria independente constante da minuta de resolução. No capítulo final da minuta de resolução foram inseridas disposições transitórias, tendo em vista que há 6 contratos de concessões vigentes em diferentes etapas contratuais. Finalmente, foram realizadas algumas alterações de formatação da minuta proposta e melhoria textual com o objetivo de promover uma redação mais clara. Como asseverado no relatório dessa decisão, a SRA recomenda em caráter de urgências, considerando a importância da nova proposta estar em vigência o mais breve possível, a abertura de novo período de consulta pública, com prazo de 10 dias, para manifestação de contribuições acerca da nova minuta de resolução, após as referidas revisões, encaminha-se a diretoria para a deliberação. Preocupação aqui foi que a gente tinha diversos processos, esse encaminhamento foi feito no momento posterior ao fechamento desta pauta. Nós tínhamos dezenas de decisões que deveriam ser analisadas e referendadas pelos novos membros da diretoria, antes de que tivéssemos, naquela data, a apreciação de fato deste processo, o que recomendou a incidência da hipótese prevista no artigo 6º da minha decisão de referendo. Diante desse quadro, da necessidade de se colocar o mais rápido possível sem audiência pública, e do fechamento da pauta já da reunião passada, entendi que estavam suficientes os requisitos para a deliberação de referendo, a urgência e relevância da padronização dessas regras a todos os regulados, bem como a regulamentação dos aspectos pontuais referentes aos IQS, PQS e EQS, para fins de complementação das disposições já previstas nos contratos de concessão de infraestrutura. Sim, considerando que se tem os motivos aptos a caracterizar os aspectos de relevância e urgência necessários, decidi a de referendo da diretoria colegiada pela abertura de novo processo de consulta pública da proposta de ato normativo, nos termos em que foi apresentada em anexo, pelo período de 10 dias, também solicitando que fosse encaminhada para os senhores. Conversamos sobre o assunto, a área técnica apresentou os dados aos senhores e eu tomei a decisão de referendo, e essa consulta pública, salvo engano, começou ontem. Segunda? Perfeito. E essa decisão que eu submeto aos senhores. Você vai falar? A NEA... Oi? A NEA pede para falar? Por favor. Doutor João estava ali, vai ter a palavra. Senhores, boa noite. A associação deu entrada numa carta número 81, agora 1h49 da tarde. Infelizmente, a gente não teve tempo para entrar com essa carta antes e acredito que vocês não devam ter tomado conhecimento dela, razão pela qual pedi para distribuir uma cópia agora. A gente tomou conhecimento, como dito, a gente tomou conhecimento ontem do início da audiência pública 15, através da publicação no Diário Oficial. E antes de entrar no mérito das razões do nosso pedido, a gente gostaria de deixar claro todos os elementos que estão circundando a matéria de regulamentação do fator Q. Desde 2012, a ANAC vem regulamentando a matéria com portarias da Superintendência de Regulação Econômica e da Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária. Em abril de 2014, a gente submeteu uma carta ao então diretor-presidente, cuja foi anexo à nota técnica 01 ANEA. Tá? Toda a documentação citada aqui, ela consta em anexo na carta original, que deve ter chegado ao gabinete dos senhores, hoje está em trâmite, onde, resumidamente, a gente alegava a incompetência absoluta de ambas as superintendências para regulamentar a matéria. Diante disso, a gente pediu a aplicação do Instituto da Autotutela para que a diretoria da ANAC revisse as portarias e editasse uma resolução sobre a matéria. Não tivemos respostas. Em 16 de julho de 2014, a gente reiterou a carta de novo, sem resposta. Ao final de 2014, foram editadas novas portarias com a intenção de regulamentar a matéria para o corrente ano de 2015. Nesse momento, o nosso entendimento foi que tivemos a resposta administrativa, mesmo que de forma indireta, quando a ANAC publicou as 4 novas portarias. Dessa forma, nós impetramos em 31 de março um mandado de segurança,
pedindo a suspensão da aplicabilidade dessas 4 portarias. A segurança foi deferida em primeira instância, a agência agravou, em segunda instância, o tribunal manteve a decisão e o Ministério Público, em sua manifestação, também opinou pela nulidade absoluta e pela incompetência absoluta das superintendências. Em 1º de abril, foi iniciado o processo de audiência pública 03 de 2015, que era a ANAC colocando a primeira vez a matéria em sede de resolução. Em 4 de maio, a ANEA apresentou as suas contribuições a esse processo. Pelo relatório do diretor-presidente, eu acredito que seja o mesmo processo e não um novo processo. De forma sintética, a nossa argumentação, a nossa contribuição foi nos seguintes sentidos: que havia uma tentativa de esvaziar a resolução, porque uma série de artigos eles vinham tentando legitimar uma transferência de competência da diretoria para as superintendências. Faltava a manifestação da Procuradoria, como preconiza a IN 17. Havia descumprimento da IN 33 com relação à possibilidade de pautar o processo sem manifestação prévia da Procuradoria e falta de distribuição do processo, como o preconizado no artigo 4º da IN 33. Alegamos também que a natureza jurídica não seria de resolução, mas sim um aditivo contratual. E alegamos, por fim, falta de motivação constante das notas técnicas, porque, na verdade, a nota técnica vinha apresentando para a gente somente conclusões e não as razões pela qual levaram os técnicos a chegar a essas conclusões. Ainda no dia 4 de maio, a Gerência de Concessões encaminhou para todos os nossos associados o ofício 12/2015 GECOM SRE ANAC. Esse ofício ele evoca as cláusulas do contrato de concessão e pede para que os concessionários, até dia 8 de maio, encaminhem todos os elementos metodológicos necessários para a continuação do exercício das pesquisas de satisfação. Até o momento, a notícia que nós temos é que as pesquisas continuam ocorrendo de forma organizada entre concessionários e a atual SRA. Eu não lembro de cabeça como é que ficou a sigla da atual GECOM. Superado esse alinhamento inicial de informações, volto a lembrar que a decisão ad referendo foi publicada ontem e o regimento interno, artigo 19 da Lei 11.182, artigo 19 da sua normativa 33, confere poder ao diretor-presidente, em caso de urgência e relevância, proferir decisão ad referendo. A pergunta que eu trago aos senhores, e que eu não consegui identificar lendo dos documentos que foram postos à consulta no site da ANAC, é: quais foram as situações de urgência e relevância que motivaram a decisão? Os fatos que eu alego são os seguintes: existe um processo de audiência pública aberto, encerrado, não encerrado ou terminado por razões administrativas da ANAC desde 30 de maio, que foi o prazo que findou as contribuições. As concessionárias estão seguindo os respectivos contratos de concessão, realizando as pesquisas conforme solicitado pelo ofício circular da GECOM. A diretoria colegiada possui quórum mínimo exigido pelo parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 11.182, desde o início de setembro de 2015. A convocação de reunião deliberativa é realizada em 24 de setembro, portanto, 4 dias antes da publicação do aviso de audiência pública. Pelo esclarecimento que eu entendi do diretor-presidente, a pauta foi fechada antes dessa avaliação.
Soma-se ainda que o procedimento estabelecido de forma voluntária pela Agência Nacional de Aviação Civil para dar transparência aos processos ad referendo não foram cumpridos. A gente vem acompanhando a página que vocês criaram sobre reunião apreciativa ad referendo, e o nosso último input que temos lá foi uma reunião convocada para o dia 25 de agosto de 2015. Então, portanto, senhores, o nosso pleito aqui nessa carta é que a decisão ad referendo não seja validada, que o processo seja encaminhado para a assessoria técnica, que siga os processos de trâmite legais previstos na IN 33. Esse é o pleito. Obrigado. Muito obrigado, Tavali. Senhores, comentários? Presidente, só ele menciona a fundamentação da relevância e urgência. Eu não sei se eu estou sem o voto aqui, mas acho que o senhor poderia... Na verdade, acho que até a contextualização que foi feita pelo doutor Tavali é importante para a gente entender em que ponto estamos, né? As superintendências, que a agência, o entendimento que nós temos é que as superintendências procedimentalizaram as pesquisas, tanto IQS, PQS, RQS, foram procedimentalizados pelas superintendências, estava devidamente regulamentado já, mas foi procedimentalizado para elas, para as pesquisas, tanto uma portaria de 2013 para a pesquisa de 2014, quanto a portaria de 2014 para a pesquisa em 2015. As concessionárias têm discutido a validade dessas portarias, na discussão de se era competência ou não da superintendência fazer essa portaria, ou se era de competência do colegiado. A diretoria sempre validou essas posições e tem se manifestado a favor da competência da superintendência a fazer a procedimentalização disso. De qualquer forma, a superintendência sugeriu, começou a fazer uma resolução e colocou essa em discussão pública, o que regulamentava todos esses assuntos aqui tratados, no começo desse ano. Conforme relatado aqui, ela foi colocada em consulta pública, recebemos 151, salvo engano, manifestações, essas manifestações estão sendo tratadas, discutidas, e então você tem dois caminhos a partir de agora. Ou a gente já sente que está satisfatória, todas as manifestações foram recebidas, nós temos justificativas e não precisou fazer grandes alterações na resolução. E elas estão prontas para fazer discussão, já temos todas as respostas para as manifestações encaminhadas, e a norma está madura para fazer a deliberação para nós, subiria para sorteio e deliberação do assunto. Ou a superintendência pode entender que das manifestações apresentadas estão sendo alteradas, são necessárias alterações tamanhas na resolução, na proposta de norma, que elas precisam ser, de fato, novamente colocadas em consulta pública. E aí a preocupação aqui apresentada pela superintendência é de que, até para dar mais segurança jurídica na discussão que está sendo feita pelos processos de procedimentalização, é importante que essa resolução seja adotada e deliberada por nós para já entrar em vigência no final deste ano, para que nas pesquisas do ano que vem elas já não tenham mais discussão sobre a metodologia feitas pela nossa resolução. Quando se faz um cronograma reverso disso, é urgente e relevante que se coloque em consulta pública o mais rápido possível, para que a gente possa passar por todas as etapas seguintes, ou seja, o prazo de consulta pública, a apreciação das manifestações pela superintendência, subir para a procuradoria, que aí sim, de fato, no trâmite final, a análise da procuradoria mais completa, deliberação para os diretores, 30 dias de prazo para colocação em pauta, para que nós possamos, de fato, fazer a deliberação. Então, qualquer dia nesse procedimento ou nesse cronograma gera atraso. O que ocorreu? A intenção, de fato, da superintendência era colocar esse processo para a deliberação desta reunião, ou até colocar para sorteio, para que isso fosse deliberado o mais rápido possível. Ocorre que o processo foi fechado após o fechamento da pauta, que é quarta-feira, a pauta divulgada na quinta-feira, então esse processo já subiu para nós, salvo engano, na quinta, então tivemos que, a opção era deixa para ser distribuído para a Procuradoria, para a Secretaria-Geral, para eventual pauta na outra reunião, ou a gente já faz a aprovação de referendo. E aí, por isso, conversamos
com os senhores para explicar todos os indicadores, para ver se tinha algum desconforto com a de referendo, explicar da urgência e relevância, para que nós colocássemos a audiência, publicássemos a audiência pública já na sexta-feira, ou seja, mandássemos para publicação na sexta-feira, para que isso iniciasse na segunda-feira. Então, uma semana faria diferença neste prazo. Tendo em vista ser um processo ainda em audiência pública, isso não gera... não está gerando nenhum direito, nem obrigação para ninguém. Na verdade, a gente, a partir do momento que coloca em audiência pública, ainda tem possibilidade, eventualmente, se for necessário, de uma prorrogação desse prazo da audiência pública, mas o importante é que isso esteja aprovado ainda este ano. Esse é o entendimento geral da agência, para dar mais segurança jurídica para os procedimentos que já temos adotado. Diversas ações judiciais estão sendo tratadas, o Tabalipa colocou bem aqui, nós temos respondido a elas, manifestado através da nossa Procuradoria. Continuamos entendendo que as portarias das superintendências procedimentalizaram, isso está feito de forma correta, mas, de qualquer forma, tratando o assunto em resolução, tentamos dar mais segurança jurídica para o regulado, para a sociedade, para a agência mesmo, para que esse assunto não volte a entrar em discussão, pelo menos minimize essa discussão. Então, essa é a lógica da urgência e relevância para o ad referendum da sexta-feira, né? Então, o assunto aqui é de referendar essa decisão de colocação e audiência pública, dessa primeira audiência pública. Hoje, esses indicadores são feitos pelos próprios regulados? Estão sendo feitos por eles? No processo de 2015, tendo em vista a suspensão judicial das portarias de 2014, estão sendo feitos de acordo com a metodologia dos regulados. Certo? Certo. Vem para... Só para a gente... O que acontece? O contrato de concessão, a cláusula ela é com 2 comandos. Ou a ANAC estabelece a metodologia, ou ela faculta a concessionária submeter uma metodologia para aprovação e realização das pesquisas. O que aconteceu quando a gente teve êxito na declaração de suspensão e logo após a intimação da ANAC foi a edição do ofício circular 12, que a AGECOM optou, olha, já que a nossa portaria teve eficácia suspensa, vamos seguir pela outra parte do contrato de concessão e pedir que as concessionárias nos submetam a metodologia que eles estão trabalhando para a gente não perder a continuidade desse processo. E até então a notícia que a gente tem é que o processo está funcionando desta forma. Até hoje eu não tenho... Desculpe, doutor, isso é uma cláusula alternativa. O Sim. que faz ou... Isso, exatamente. Tá. Fora a questão formal que o senhor apresentou, confesso que não deu tempo de ler tudo, mas o que o senhor colocou aí, qual o dano que o senhor vislumbra em isso ir para a audiência pública? A ANAC já tem vários dados, que é apenas se fortalecer um pouco mais, com mais manifestação pública, mais publicidade. Doutor, na verdade, olha só, eu não consegui fazer análise dos 37, 38 artigos que estão hoje. Só o relatório do diretor-presidente em falar que ele busca trazer novos IQS constantes somente nos contratos de Galeão e Confins para a resolução, só isso, para mim, no meu entendimento, é um aditamento contratual para os 3 primeiros aeroportos, porque não consta nos 3 primeiros contratos de concessão essa obrigação. Então, na verdade, eu acho que o maior ponto de atrito que a gente tem hoje é o amadurecimento dessa ideia de quando a agência consegue se externar, exercendo o poder regulador decorrente da Lei 11.182, ou seja, regulamentar determinado nicho econômico de atividade, seja com certificação de produto, de pessoas, de atividades, para a regulamentação ou aditamento do contrato de concessão. A minha visão é que, neste momento, vocês deixam de ser uma autarquia e vocês passam a vestir a farda de poder concedente, daquela parte que assinou o contrato, um contrato com 2 partes. Somando a isso tudo, nós temos 10 dias para fazer. A resolução antiga que a gente questionou, nós não entramos no mérito dela por entender que o processo estava tão eivado de vícios que precisaria ser sanado. Então, na verdade, naquele momento, nós não fizemos nenhuma contribuição com relação ao teor metodológico, né?
E aí, tipo assim, e só a ponto de registro, eu não acho coerente a emergência da área técnica virar a emergência do regulado. Porque, mal ou bem, o processo público se encerrou 30 de maio. A gente está recebendo a notícia agora no dia 28 de setembro. Desculpa, eu não consigo ver o nexo de inversão de urgência. Para mim, a urgência tinha que ser urgência do setor, não da área técnica, que ela teve a capacidade toda de fazer hora extra, gastar mais tempo, estudar mais. Sei lá, ela tinha todo o Estado a seu favor para conseguir colocar esse processo, se organizar melhor e subir. Se fosse um ad referendo em agosto, um ad referendo em julho, não vejo problema nenhum. Agora, um ad referendo dia 28 de setembro, fugindo dos processos que o Estado Democrático de Direito nos garante, com a livre distribuição, o juízo natural, por causa da urgência da área técnica, eu não acho razoável. Só 2 comentários. O processo ele passa a ser sorteado agora. Ele ficou colocado de referendo à audiência pública, mas ele vai para sorteio logo depois, ou seja, o relator vai ser sorteado de qualquer forma. E é um processo de audiência pública. Então, as manifestações sobre o mérito dele são justamente para serem colocadas na audiência pública. Caso se entenda como não suficiente o tempo da audiência pública, o regulado pode fazer a solicitação da expansão da audiência pública, como é feito pela ANEA em absolutamente todas as audiências públicas. Então, de novo, o processo é para ouvir a sociedade, para ouvir quais são as manifestações do que já foi colocado aqui. Vai à votação, presidente? Mais comentários, senhores? Presidente, por favor. Só um acréscimo, né? Eu acho que existe um interesse público também nisso. Muito da urgência da área técnica é interesse público e não privado. Então, é só deixar essa questão que a nossa atividade visa o interesse da sociedade público, não só o interesse privado. Então, eu acho que só essa colocação ela tem um certo nível de gradação aí, porque nós estamos aqui pela sociedade e pelos passageiros, pelo público em geral. Então, é meio relativa essa afirmação. Obrigado. Se os senhores querem alguma manifestação da superintendência também, Não. pode se manifestar caso necessário. Ok. Eu confirmo, presidente. Por mim, está confirmado, submete à Audiência pública. audiência pública. Eu também confirmo, mas eu aproveito a oportunidade para sugerir aos interessados que peçam um aumento do prazo. Eu não consegui, sinceramente, entender o dano de ter audiência pública. Se o dano é o mérito que vai ser discutido, eu sugiro que se peça o aumento do prazo para discutir mais, se for necessário. Mas eu aprovo, sim, a colocar em audiência pública. Eu acompanho o relator. Ok, senhores, aprovado então, referendada a decisão. Muito obrigado, doutor Tabaliba. Acabaram os extrapautas pelo meu registro. Pergunto aos senhores se há algum outro assunto a ser tratado. Algum assunto geral que os senhores queiram trazer para a reunião deliberativa? Não? Não. Bom, então, não havendo, são 20h15. Dou por encerrada, então, a 9ª reunião deliberativa da diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil deste ano de 2015. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela presença, pelo tempo e por voltarmos a ter quórum. Muito obrigado.